Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha só, o dólar ele tinha um alvo, que era a ponta da estrutura do Dragon, né? É nessa região que nós tínhamos marcado, e esse alvo aqui nessa região, ele foi não só aceito, né, como ele seguiu na tendência de compra. A ideia era que ele fosse mudar a estrutura e ele, ao invés de mudar, ele o tempo todo ele confirmou as compras, tá? Então, hoje nós temos assim uma ideia, e aí é sempre uma probabilidade da correção dessa compra de ontem. Então, marquem esse gap, porque se ele perder o primeiro candle do dia, de ontem, ele pode fechar esse gap, inclusive, tá? Mas isso vai depender do interesse realmente do mercado, do dia, porque ele pode também lateralizar antes de trocar a estrutura para venda. Lembrando que a venda ainda era o interesse primário do mercado do dólar, mas se ele estiver preparado em negar e seguir na tendência de alta, a gente tem que estar preparado para isso também, tá? Então, assim, o que eu posso dizer para vocês? Hoje eu estou abrindo o mercado em neutralidade, uma tendência leve vendedora, com uma possibilidade de fechamento de gap. Porém, se ele seguir na estrutura compradora ou lateralizar, eu não vou operar o dólar hoje, tá? Só o que eu vou comentar para vocês. Exatamente por causa dessa região de indecisão dele. Tá? Ele está numa região em que ele decide esgotar os vendedores e seguir na tendência ou realmente voltar para a tendência primária de baixa, de venda, né? Todos esses meses aí que o dólar vem reduzindo, né, o seu valor com interferência do Banco Central, entre outros, né? Mas é isso, a princípio, tá? Então, como que foi o dólar ontem? Então, o dólar abre na região de alvo, que era aquela região, aquela ponta compradora, faz o primeiro pivô do dia com interesse comprador, esse pivô do dia cria um canal de alta, o pullback é feito exatamente 50% do primeiro candle do dia para compra, ele faz uma estrutura maior, aí ele entra num caixote, onde ele faz 3 montes, rompe, praticamente vai no primeiro alvo, que é um alvo mais conservador do nosso método, que é o 61.8, reverte, testa novamente o primeiro candle do dia, os 50% dele, e segue um canal de alta de menor interesse. Aí eu não sei se teve notícia dessa pro meio-dia, mas teve ali uma alça compradora extremamente importante, onde ele até a gente pode calcular um segundo alvo aqui por esses pivôs de compra de interesse que se formaram aqui no fundo, mas eu quis manter ainda a primeira projeção do primeiro candle do primeiro pivô. Olhando, né, para essa primeira projeção, que na verdade os alvos só iam se confirmar, iam ter congruência de alvo, e se traçarmos até um canal de Fibonacci, aquele canal de Fibonacci mesmo, a gente vai ver que ele respeitou praticamente essas mesmas estruturas, tá? Bom, o que acontece aqui? Ele testa, né, várias vezes esse canal, o topo dele, né? A primeira vez foi até nessa região aqui, por este primeiro pivô. Depois a gente vai expandindo, né, porque ele rompe e volta para o preço, então a gente vai expandindo o canal, usando a técnica, e aí sempre buscando comprar nos fundos o próximo VWAP por ele estar fazendo esse retorno à média, ou seja, ele vive fazendo um retorno aqui para essa região central do canal. Aí ele monta uma estrutura em W, muito bonita, inclusive, mas grande. Quando ele começa a montar essas estruturas, ó, assim, em Ws muito grandes, eu fico sempre, até posso comprar quando ele voltar para o fundo, mas eu começo a observar que pode ser uma manipulação. Por quê? Porque as estruturas mais fortes em W são as minúsculas, são as pequenas. As maiores, elas tendem a ser mais fracas. Ok. Então ele leva a gente até um rompimento realmente do canal, mas depois ele volta, faz um sprint de liquidez aqui, ó, vendedora. Aí vocês observam que isso aqui é só para estopar a galerinha, porque ele quer começar a descer. Então ele vem, faz um sprint aqui, ó, estopa, né? Os últimos compradores, pega a liquidez,
dos compradores, que foram compradores aqui dessa cabeça de pivô, compradores, enfim, próximo ao limite aqui do canal, né? Ou 50%, né, no Fair Gap, enfim, ele tenta estopar, o pessoal comprou atrasado aqui, faz esse sprint aqui embaixo, mas aí depois ele inicia, tenta fazer um arco, fura o arco, ele tenta fazer aquele arco de Fibonacci aqui de topo, que também não é uma posição legal para aplicar a técnica, o certo sempre nos fundos, né, para ele poder ter uma alça maior de alcance. Então, o mercado realmente manipulou bastante ontem, principalmente à tarde, né? E aqui muita presença vendedora, tá? Vocês veem que não tem mais aqueles arredondamentos dos topos, ó. É bem espigado. Então, bastante presença vendedora, tá? Assim, leva eu a crer que o mercado realmente ele faz um M aqui, mas não faz um M confortável, configurado no padrão ouro. E novamente aí ele desce. Não ganha o fundo do sprint de liquidez, mas ele desce aqui bastante até uns pontinhos aqui no final do dia. Aqui, ó, então, 5, 6 pontos. Mercado mais curto, né, na verdade, porque ele abriu no alvo. A média de 200 contornando toda essa métrica aqui. Não fechou frequências boas para a gente trabalhar com aquelas estruturas, né? O que é a frequência? Uma hora ele tem uma barra de 11, aí ele compra uma barra de 17, depois ele vende uma barra de 16, ou seja, vocês entendem que ele perdeu toda a referência, depois ele compra, embora seja tendência macro, né? Uma barra de 19, aí ele vende uma barra, ó, de 13, ou seja, quando o mercado não fecha a frequência, principalmente no início do dia, a gente tende a ter esse tipo de trade mais difícil para operar, tá? Só que nesse momento aqui, eu acredito que ele buscou os mesmos, não, nem aqui ele buscou os 19, ó, ele buscou um pouco mais já, esgotando os compradores, já buscou 23, ou seja, não tinha frequência, tá? Então, a técnica de frequência, quando ela fecha, principalmente no início do mercado, a gente consegue trabalhar com os padrões. No dia de hoje, por ele não ser um padrão, ele ser final de uma figura geométrica, ele ficou totalmente disforme e irregular, até pela região de briga. Então, é uma região de reversão para venda? É uma região de reversão para venda. Tem gap para fechar? Tem. Então, eu vou estar com um viés levemente vendedor, porque estamos em região de manipulação. Olha aqui esse caixote que ele fecha, ó. Tá? Então, marquem os caixotes de fechamento, máxima e mínima. Né? Observem essa região, como que o mercado vai abrir, aonde ele vai abrir, se ele já vai abrir aqui para buscar a VWAP do dia anterior, se ele já vai buscar o ajuste, né? Temos que ver onde está. O ajuste está aqui embaixo, ó. Então, a gente tem, assim, olhando sem calcular, ó, nós temos a VWAP como possível alvo, o fechamento do gap, que é aquela região ali, e um alvo mais extraordinário aqui embaixo, 50 pontos para buscar o fechamento do gap total com um ajuste, tá? Então, nós temos isso aqui, tá? Então, o primeiro alvo é a própria VWAP, o segundo alvo, o fundo aqui, né, do dia de ontem, para fechamento de gap, e aí o alvo mais extraordinário seria finalmente o fechamento do gap aqui nessa região, tá bom? Dólar era isso hoje, tá? Eu vou ser bem técnica hoje no meu operacional com o dólar hoje, por causa disso que eu comentei com vocês, pela região que ele tá, de manipulação, que ele pode inclusive lateralizar o dia todo. Até mais então. Índice, desculpa. Índice, vamos ver nosso pequeno índice. O nosso índice ele já corrigiu o movimento também. Aqui, se vocês observarem, tem uma trend passando aqui nesses fundos, ó. Ele tá respeitando essa região aqui. O que a gente precisa agora é seguir a técnica, tá? O índice tá querendo fazer uma correção um pouco maior
Tá, deixa eu ver se é esse momento aqui, ó, ele tá no fundo lateral. Vamos observar se é isso. Não, ele tá num topo lateral, né? É. Ó, ele tá andando de lado nessa região. Mesma coisa. A gente queria um caixote aqui, ó, nessa região. Lembrando que tem um comprador position aqui desde maio, nessa região aqui dessa linha pontilhada verde. A gente tá numa região de correção desse índice, tá? Eu não posso garantir que ele vai romper a trend aqui, tá? Mas se romper, ele vai buscar a margem do comprador novamente. Deixa eu só tirar um pouco desses estudos aqui. Quando eu dou aula, eu começo a botar muito estudo, mas eu gosto de trabalhar com um gráfico mais limpo, tá? Ó. Aí ele tá na região de teste da trend, tá? Pode furar a trend? Pode, ele tá andando de lado já. Então, o que eu recomendo? Que é a mesma coisa, tá? O índice, ele terminou num caixote, sem direção, totalmente de manipulação. O que ele pode fazer? Pode explodir, tá? Pode explodir para cima e o dólar pode explodir para baixo, porque eles finalizaram bem parecidos, buscando operações. E podem manipular, né? A gente aguardar um movimento para cima e o índice mergulhar, para manipular o capital aí de vocês. Mas a princípio, eu acredito que o índice vai estourar para venda e o dólar pode estourar para compra, né? Por isso que tá encaixotando tanto, tá manipulando a gente a acreditar que o dólar vai vender. É uma possibilidade, a manipulação tá aí. Mas o que eu vou observar agora? A mesma coisa. O primeiro candle do dia vai ser minha referência, o meu primeiro pivô do dia vai ser cálculo de alvos e formação de canal. A partir dali que eu vou fazer os trades, tá? Eu tô bem neutra em relação aos dois, pela região que eles estão fechando, tá? São regiões de decisão. Volto ou desço, né? Então, eu preciso realmente esperar o mercado abrir hoje. Vou pedir para vocês a mesma cautela, tá? A formação do primeiro pivô do dia vai me dar alvos mais interessantes. Índice, apesar da posição também levemente vendedora da abertura, pode sim ter um repique de compra para testar a região aqui de 50% dessa descida, enfim. Aí vamos avaliar aqui, tá? Ele precisa fazer uma correção, ele desceu praticamente sem correção nenhuma. Então, os alvos de correção, se ele comprar, atenção para índice, alvos de correção, se ele comprar, ele vai voltar a testar ali a região dos 142.500, tá? É uma região bem testada nesse mês, várias vezes a gente foi ali e tinha essa região como alvo. Porém, se ele perder, ele ficou com uma pendência aqui, tá? Porque o índice ele ficou com uma dívida aqui nos 140 mil. Cadê? 140, 140. Aqui, tá? Então, é um ponto que ele pode vir buscar ainda, tá? Então, também, mesma coisa, ele pode até, inclusive, abrir no alvo. Ó, ele pode abrir nessa região aqui. Ele pode abrir nessa região aqui e subir, tá? Também pode acontecer essa situação. Então, por isso que eu digo, eu preciso ver aonde ele vai abrir e o que ele vai manipular. Se vai ter esse interesse ainda de fazer uma levemente vendedor na abertura para depois subir no repique. E aí ele tem que ganhar o caixote do fechamento, tá? Então essa seria aí o mini índice para hoje, tá? Mas eu realmente vou ficar bem com o pé atrás ali em relação ao dólar, tá? Porque o dólar não mostrou com clareza para mim exatamente pelo que ele andou. Ele não saiu, né, da região de alvos, se a próxima conformação dele vai ser voltar pro movimento primário de baixa ou se ele vai mudar a estrutura para alta, tá? E aí o índice se seguir abaixo dessa trend aqui, buscando ou perdendo 140 mil, então eu sei que ele não vai mais voltar para corrigir esse movimento aqui. Aí trocou a estrutura do mercado, então aí estaria trocando para índice vendedor agora, e aí vamos calcular os alvos do macro, da correção macro, tá bom? Bom serviço a todos, bastante mão leve hoje, exatamente até ter uma definição, e sucesso aí, até mais.